Olá pessoal, eu me chamo Mariana Souza do Vale, eu sou estudante de Física do Bloco 6, eu estudo na UESP de Piripiri, né, o Polo Professor Antônio Giovanni de Souza, e o trabalho que ele será comentado aqui com vocês, o tema dele é sobre a astrofísica proposta nos livros didáticos da educação básica e instrumentação experimental de observação astronômica e tendo como orientador o professor doutor Neymar José Nepomuceno Cavalcante. O livro didático, atualmente ele não é a única ferramenta de ensino, não é a única ferramenta utilizada em sala de aula para você poder adquirir uma informação, para realizar um exercício ou poder ministrar uma aula. Né? Hoje em dia, como a gente sabe, a tecnologia ela vem se aprimorando cada vez mais e fazendo com que os alunos tenham acesso à informação de diversas maneiras, certo? Só que a realidade de muitas escolas hoje em dia ainda é utilizar o livro didático, né? Porque muitas não têm ainda acesso a tanta tecnologia, né? Que está aí disposta no mundo. Então eles precisam utilizar o livro didático para se fazer uma atividade, para poder elaborar uma aula, fazer uma pesquisa, enfim. Então o livro didático ele ainda tem sua utilidade. Pelo fato de ele ainda ser utilizado, é necessário que nele estejam informações coerentes, né? Informações que coincidem com a realidade. Sendo assim possível, o aluno poder adquirir um conhecimento aprimorado, né? Não adianta você ter uma educação e se basear por um livro onde nele estejam contidas informações erradas, informações incorretas, às vezes incompletas. Então, é necessário que para você ter uma boa base de educação, para você ter uma boa base de conhecimento, você esteja lidando com materiais que estejam coerentes, né? Que sejam verídicos, que os fatos nele ali exposto sejam verídicos. Uma questão que tem sido tratada, não é, nos tempos atuais, é o ensino da astronomia, não é? E as dificuldades para o ensino, não é? No ensino dos educadores para poder repassar essa ciência. O objetivo principal, não é, desse projeto, do projeto aqui exposto, ele consiste na análise de resultados de pesquisas voltadas para uma abordagem crítica em relação à forma como os conceitos físicos em astronomia são tratados em livros didáticos na educação básica. Então, é importante que esses dados sejam analisados de forma mais precoce possível, né, desde a educação básica, para que o aluno ele possa ter uma base sólida de conhecimentos. No âmbito deste projeto, foram analisados diversos erros conceituais encontrados em livros didáticos, como, por exemplo, as estações do ano, as fases da Lua e também o conceito sobre constelações. As estações do ano, elas foram citadas em livro didático, sendo como o resultado do processo de distanciamento e da aproximação da Terra em relação ao Sol ao decorrer do ano. Porém, o que realmente acontece é que a principal causa das estações do ano se deve ao fato da variação de calor recebida pelos diferentes hemisférios da Terra, em função das diferentes posições desses hemisférios em relação ao Sol ao longo de um ano completo. Devido à inclinação do eixo da Terra, né, devido ao eixo da Terra se manter durante milênios praticamente paralelo à mesma direção fixa do espaço e está inclinado a cerca de 66,5 graus em relação ao plano da órbita da Terra. E essa variação, não é, dada pela inclinação do eixo da Terra, que se dá por 66,5 graus, ela faz com que a Terra receba diferentes quantidades de calor ao longo do ano. E aí vai se dando as estações do ano. E não trago lá aquele conceito, trago pelo nosso livro didático. Com relação às fases da Lua, os livros didáticos, eles explicam esse fenômeno como sendo o resultado de eclipses em decorrência da sombra gerada na superfície da Lua por conta da Terra, tendo como resultado as fases da Lua. Porém, o que realmente acontece é que os raios solares iluminam certas áreas da superfície lunar, enquanto ela realiza o seu movimento orbital
em relação à Terra. Outro conceito tratado, analisado neste projeto, foram sobre as constelações. O livro didático, ele trata as constelações como sendo um conjunto de estrelas. Isso pode gerar concepções erradas no aluno. Ele pode imaginar que essas estrelas estejam próximas entre si. Aliás, o livro tratou como um conjunto de estrelas, sendo que, na verdade, essas estrelas estão separadas por uma distância muito grande, e o nosso ponto de visão nos permite vê-las de forma como se elas estivessem próximas umas das outras. O aluno pode imaginar que elas estejam promovendo a interação de forças gravitacionais entre elas, sendo que, como sabemos, elas estão separadas por uma distância muito, muito grande. A outra parte desse projeto, o outro tema tratado, foi sobre a instrumentação experimental de observação astronômica. E nesse quesito, a gente avaliou, foi avaliado a utilização de um software livre chamado Stellarium, que ele pode ser baixado de forma gratuita, na internet, e ele está disponível, no Android, para a versão Android, e também a versão, se você quiser baixá-lo, para fazer as suas observações no computador, certo? Ele é um software muito interessante para ser levado para a sala de aula para tratar sobre temas astronômicos, porque nele é possível você fazer observações de qualquer parte do planeta. Você vai ter lá opções de você colocar a localização que você deseja fazer a observação no céu, e você tem várias, no software ele lhe dá várias opções de como você pode estar fazendo essa observação. Ele é um software de muitas opções, Você consegue ver os planetas, estrelas, constelações. Então ele é uma forma uma forma lúdica de você poder ensinar um pouco de astronomia para os estudantes. E uma outra coisa bem interessante também que é trazida pelo Stellarium é que nele vem informações sobre o corpo celeste que você está analisando. Por exemplo, se você clicar no Sol, você vai ter lá uma gama de informações sobre a estrela, sobre o Sol. Então, se você quiser saber mais sobre Júpiter, qualquer planeta, você clica no planeta ou em qualquer corpo celeste que você queira analisar, e ele vai lhe dar lá uma série de informações sobre aquele astro. Esse foi o projeto de iniciação científica com o tema Astrofísica proposta nos livros didáticos da educação básica e instrumentação experimental de observação astronômica. Muito obrigada a todos pela atenção, e é isso. Muito obrigada.